Olá, queridos, tudo bem? Bem, falando de doença se trata com saúde, hoje eu quero passar uma receita para você, uma receita fantástica de um chá poderoso. Olha, acredite, esse chá pode curar doenças em poucas horas ou até minutos. Você acredita nisso? Esse chá existe sim. Eu li um livro muito interessante, que o tema do livro é O Coração Sente e o Corpo Dói. Às vezes estamos adoecidos muito mais na alma do que no nosso físico. Isso é questões comprovadas até. Quando nós lemos a epístola de 3 João, verso 1, ele manda uma carta para um presbítero chamado Gaio e ele diz assim: espero que a sua saúde vá bem, como está a sua alma. Então, olha só, esse presbítero, ele tinha uma saúde boa, uma saúde emocional muito boa. João percebia isso, né? E como podemos, então, quando nós falamos de saúde emocional, saúde física, é fácil detectar até, né? A gente sente uma dor, vai ao médico, essa coisa toda, mas e a saúde emocional? Como que nós podemos detectar que estamos doentes emocionalmente? Jesus, ele deu uma palavra aos discípulos no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes, sabe quantas vezes? No dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, perdoa-lhe. Então, os discípulos, os apóstolos que estavam ali com Jesus, achou essa pregação muito difícil e disse assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus falou para eles assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para o mar, e o monte te obedecerá. Ao ouvir esses ensinamentos de Jesus, os discípulos ficaram imaginando como seria uma tarefa difícil e árdua essa de perdoar. E Jesus já sabia que era difícil isso. Talvez eu e você também estejamos na mesma posição dos discípulos. Como é difícil perdoar quando nós somos ofendidos. Por isso os discípulos pediram: aumenta-nos a fé. Chegamos à conclusão de que para ter uma saúde emocional, principalmente na área do perdão, que eu acredito que o maior câncer das nossas doenças emocionais começa na falta de perdão. Então os discípulos, eles olharam para Jesus e disseram: precisamos de fé para isso. Realmente precisamos de fé para perdoar. Então é esse chá que precisamos tomar todos os dias. Essa é a receita, é a fé, é o chá da fé. Sabe aqueles chás que dão um start em nós, que acelera o nosso metabolismo e a gente fica bem, a gente fica para cima? Isso mesmo, assim é a fé. Nós precisamos acelerar o metabolismo da nossa vida emocional, precisamos acelerar isso, precisamos dar um start na nossa vida emocional. Podemos entender que a fé, ela é como um combustível que dará uma partida nos nossos motores emocionais. A fé, nunca podemos esquecer, ela é a base do cristianismo. Não dá para ser cristão sem fé. A fé é necessária para agradar a Deus, pois sem fé é impossível fazer isso. A fé é necessária para a salvação, pois a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é necessária para andarmos em convicção, crendo naquilo que ainda não vemos. A fé é necessária para nos elevar a uma dependência extraordinária e incondicional de Deus. A fé é necessária para mover nosso coração numa dimensão de perdão, ao ponto de que, se necessário for perdoar 7 vezes no dia, nós vamos perdoar. Quanto mais me aproximo de Deus, mais eu consigo agradá-lo. Quanto mais me aproximo de Deus, mais
as promessas dele virá e nós seremos recompensados. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Analise sua fé. Ouça os ensinos de Jesus, assim como aqueles discípulos. Se o que você está vivendo, se alguém lhe feriu ao ponto de quase desabar você, se as frustrações foram intensas demais, faça como os discípulos. Peça ao Senhor o que eles pediram. Aumenta a minha fé. Mas caminhe com Jesus. Não apenas peça isso. Os discípulos fizeram o pedido, mas caminharam com Jesus. Tiveram experiências ímpares com Jesus. Tá difícil perdoar? Você conseguirá isso somente pela fé. Fé é uma convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo a outra pessoa mudar. E saiba, com o coração sem fé, você nunca, jamais vai conseguir enxergar 1 milímetro de mudança em qualquer pessoa que seja. Por isso, precisamos de fé para ver o invisível. Que você possa se mover nessa fé, que não se abala. Tome o chá da fé e o faça nas águas do Espírito, em nome de Jesus. Aleluia.